No futebol, todos veem o jogo, mas poucos são os que têm a coragem e o poder de tomar decisões. Connosco, com a Sports Academy, hoje temos um que esteve na elite do futebol durante anos, Pedro Henriques. Muito obrigado por nos receberes e por podermos conhecer-te melhor. Eu queria começar mesmo pelo início, desculpa a redundância. Como é que nasce o amor pela arbitragem? Tu tinhas algum árbitro a quem olhavas ou foi algo que apenas aconteceu? É mesmo isso, aconteceu. Basicamente, digamos que há aqui duas explicações. Uma, mais técnica. Estamos a falar dos anos 90, portanto 1990, em que quando eu terminei a minha licenciatura na Academia Militar, portanto eu fui militar durante 27 anos e fiquei desde muito cedo ligado à parte do desporto no Exército. E uma das questões que se colocou foi ficar com a responsabilidade, quer para os campeonatos militares universitários, quer para os campeonatos militares que nós tínhamos com a Força Aérea, a GNR, com a Marinha, de ficar com o ónus das equipas de futsal e de futebol 11, portanto, como técnico, como treinador, como selecionador. E, portanto, a necessidade vou fazer, até para me aperfeiçoar e melhorar, cursos de treinador, ou neste caso, curso de treinador nível 1, portanto, e fiz já há 30 e não sei quantos anos, mas também a necessidade de perceber um bocadinho melhor as leis de jogo. E é aí que surge a questão de tirar o curso de árbitro, quer no nível do futebol 11, quer no nível do futsal. Portanto, é um bocadinho, entre aspas, sem querer, no sentido, eu vou não para ser árbitro, mas para aprender, para tirar partido para aquilo que vai ser, ou que vão ser algumas das minhas funções. E foi isso que surge. Mas depois vem o outro lado, que é, não é tanto porque é que alguém vai para árbitro, é sobretudo porque é que lá ficas. Okay. Isso é que é o interessante, que é, porque é que lá ficas? E porque, entretanto, eu recebi, na altura não havia computadores, era tudo escrito à máquina de escrever, e eu recebo em casa, depois de fazer o curso, e fiquei um bocadinho surpreendido, uma carta em que dizia um jogo da manhã Estrela da Amadora, sublinhado com uma caneta esferográfica, uma série de jogos, que significava que eu estava nomeado para o meu primeiro jogo como fiscal de linha, que era assim que se chamava, da bandeirola, para ir fazer um jogo, lá está, o da manhã Estrela da Amadora. E eu liguei para eles a confirmar, não fazia a mínima ideia que era assim, não, é a nomeação, és árbitro, tiraste o curso, mas a minha ideia, a minha intenção não era ser árbitro. Mas está bem, ok, vou experimentar, como tudo o que faço na vida, gosto sempre de ter a experiência, vou experimentar. Comprei equipamento, coisa que hoje em dia, felizmente, já recebem, etc. Comprei equipamento, comprei uma bandeirola e fui lá. E lá está a tal questão, não é porque é que lá fui, mas é sobretudo porque lá fiquei. E pronto, e porque é que lá fiquei? Porque quando a resposta para qualquer coisa que tu faças na tua vida tenha aquela palavrinha com 6 letras que é paixão, não há preciso dizer mais nada. É pura paixão. Nem o Luís de Camões conseguiu explicar isso quando disse que o amor é fogo que arde sem saber. Portanto, a gente nem percebe bem o que é que lá está escrito. É basicamente isto, é quando tu te identificas, e a arbitragem tem muito a ver com tomada de decisão, liderança, gestão de conflitos, tudo aquilo que eu gosto. Portanto, aliás, tem aqui um ponto comum até com a vida militar, não é? Liderança, tomada de decisão, gestão de conflitos, e portanto há aqui um ponto comum de alguns pontos que sempre me fascinaram. E depois o prazer pelo futebol, que é outra maneira de estar por dentro do futebol. Eu ia te perguntar exatamente isso, ia fazer a transição da Academia Militar para árbitro, e que competências é que sentes que transferiste mais de um lado para o outro enquanto árbitro? Se calhar mais da parte militar e de toda a formação que eu tive na Academia Militar, para a arbitragem se calhar mais. Porquê? Porque nós somos formatados em termos de Academia Militar para sermos, naturalmente somos oficiais do Exército. Sim. E como oficiais do Exército normalmente estamos sempre à frente de qualquer coisa. Embora hierarquicamente tenhamos sempre alguém acima de nós, porque é assim que funciona a estrutura militar, mas estamos sempre, e toda a nossa formação, e na altura, nos anos 90, estava muito em moda a questão da liderança, ia-se muito a cursos em Inglaterra, curiosamente nem foi o Exército os pioneiros, a própria Marinha foram os primeiros a liderar. Esta questão da liderança era muito importante, e isso foi o que eu fui buscar. Portanto, nós estávamos sempre muito formatados para a liderança, para a tomar decisão, gestão de conflitos, aplicação do Ministério da Justiça. Nós, como oficiais, fazíamos muitos... Também nos cabia a nós fazer muitos processos de justiça, de coisas básicas do dia-a-dia, e, portanto, isso transferiu muito a relação com pessoas. Nós, sistematicamente, estamos à frente de grupos, pelotões, a dar formação, a falar, e, no fundo, é um bocadinho esse transfer que se faz para o futebol, porque tens um jogo, tens que gerir duas equipas, tens que decidir, tecnicamente, se é penalti, se é falta, não sei o quê, e, no fundo, estás sistematicamente a gerir conflitos, a tentar liderar, a tentar fazer com que as pessoas aceitem não é só as tuas decisões, mas também, por muito que eles achem que as decisões são boas ou más, é aceitarem a tua postura, o teu comportamento, a tua atitude, o facto de estás ali à frente daquela malta toda, mesmo em relação ao público, questões relacionadas com a linguagem não verbal, o body language.
Portanto, e a tropa, vamos dizer assim, a minha formação académica e em termos militares trouxe muito isso, e eu acho que fui buscar mais à vida militar para a arbitragem do que propriamente ao contrário. Ok, boa. E lembras quando ficou o jogo do Damaiense com o Não me recordo. A única coisa que eu tenho desse jogo, que é uma coisa que eu conto até nos livros, ou num dos livros, porque foi algo que me marcou, não me recordo do resultado, sou sincero, foi aquilo que mais me marcou nesse jogo e que foi muito interessante e foi positivo, ou seja, uma coisa má negativa foi positivo, foi que eu nunca tinha ido à Maia, quer dizer, nunca tinha ido à Maia, Damaiense, clube, na altura, não é como agora, que agora é sintético, era pelado, e portanto era o meu primeiro jogo, era a minha primeira circunstância de ir à linha, e quando eu estou a chegar à linha, eu fiquei do lado considerado da bancada, e quando estou a chegar à linha, ainda não tinha desembrulhado a banderola, que era nova a estrear, e estava a desembrulhar, e tenho um senhor perfeitamente isolado na bancada, a chamar-me todos os nomes possíveis e imaginários. Oh, meu grande filho, não sei o quê, é sempre a mesma, quando cá vens, é por aí fora. Eu nunca tinha lá ido. E, portanto, o indivíduo não fazia a mínima ideia quem eu era. Mas aquilo estava no sangue dele, que antes de começar o jogo já estava a ofender a pessoa que estava ali, por ser árbitro, neste caso a fiscalinha, a mesma coisa, e ele, o que achei engraçado foi ele estar a referenciar que sempre que eu lá ia prejudicava ao clube, e estava lá sempre, ou seja, isso para mim foi uma vacina, porque se eu fosse o meu 10º jogo, claro, eu ia pensar, bem, eu devo ser muito mau, o gajo já me depôs, eu sou mesmo mau, vou-me embora. Portanto, eu percebi que era aquilo que ia acontecer, eu iria crescer na arbitragem, se continuasse na adversidade. E, portanto, sempre com a crítica negativa, mesmo não tendo feito nada. E isso é que eu me lembro desse jogo. É uma boa visão de ver. Exato. Realmente chamar nomes sem ter experiência prévia, não é? Exatamente. Nem conhecer, porque eu nunca tinha feito um jogo. Portanto, quanto ao teu estilo de árbitro, tu eras descrito como um árbitro que deixava jogar. Revieste nisso? Era algo ponderado da tua parte? Não, foi algo que aconteceu, mas depois foi algo que eu também alimentei. Não é? Okay. Essa alcunha do árbitro à inglesa, temos que ver o contexto, estamos ali em 2001, ou coisa que eu valha, e portanto estávamos numa fase em que a arbitragem portuguesa, e depois mais à frente, com a questão do pitorado, etc., vivia tempos relativamente difíceis. A arbitragem era marcada muito pela desconfiança e era marcada também muito por o árbitro português, que hoje em dia ainda há um bocadinho esse estigma de marcar muitas faltas, apitar a tudo e mostrar muitos cartões. E de repente aparece alguém com um estilo completamente diferente, no sentido de não mostrar praticamente cartões, era muito reduzido no número de cartões, e deixar jogar. E isso veio chocar um bocadinho com o que estava. E daí, talvez, e essa, digamos, alcunha, esse nome do deixar jogar e o árbitro à inglesa, é do primeiro jogo que eu tenho, que é o meu segundo ou terceiro jogo, já não me recordo, que é o Salgueiros Porto. Okay. No Vidal Pinheiro, em que marquei, agora não quero estar a mentir, só inventando as 20 faltas ou coisa assim de género, mostrei só 2 cartões amarelos, portanto, 2 jogadores, um deles era o Benny McCarthy, que se lá picou lá com outro jogador, e portanto, o jogo deu no RTP e quem estava a fazer o relato e os comentários dizia, isto é um árbitro inglês a jogar, e fiquei logo carimbado, mesmo quando eu tinha jogos em que me assinalava 30 e tal faltas, a percepção que as pessoas tinham que era deixava jogar, e no entanto estava a marcar tantas ou mais que outros. Mas depois era um bocadinho a minha maneira, não havia vídeo-árbitro, não havia, os jogos já estavam todos na televisão, portanto não havia este escrutínio tão exaustivo, não havia redes sociais. Pois. É bom a gente perceber isso, não é? Porque eu no meu caso concreto, agora só tenho Instagram, mas na altura a primeira rede social que eu tive foi o Facebook, em 2012, já nem era árbitro, já tinha acabado a arbitragem. Provavelmente aqueles que começaram mais cedo começaram em 2008 ou 2009 ou coisa assim de género. Portanto, é uma fase em que a repercussão daquilo que tu fazias era muito de televisão, para o bem ou para o mal. E com 2 ou 3 programas, com os primeiros programas que apareceram com o comentador do Benfica, do Porto e Sport. Hoje tens não sei quantos canais, todos com o mesmo estilo. E tens as redes sociais, que têm um impacto fortíssimo para o bem e para o mal, e neste caso a arbitragem, mais para o mal. Portanto, estamos a falar num contexto totalmente diferente. E pronto. E depois eu também fui alimentando isso porque, percebendo que o futebol gostava disso, que os treinadores elogiavam isso, os jogadores elogiavam isso, obviamente que eu também fui alimentando um bocadinho esse estilo, porque há coisas que depois te marcam em termos de características, sejam elas no estilo de arbitrar, a tua técnica, seja até no perfil, na parte física, isso também, e aconteceu muito comigo, a questão do cabelo, não é? Que ainda hoje marca, não é? Portanto, eu uso este cabelo, que a minha mãe não gosta, que a minha mãe odeia, muito por ser a marca do cabelo que não é bonito, que é a poupinha, o cabelo todo rapado e por aí fora, mas que é isso que me identifica. Eu, se for a um supermercado, agora aqui na minha região, não, toda a gente conhece, eu se for a um supermercado, as senhoras que não sabem o que é muito o futebol,
vem ter comigo e diz: você não é o da televisão, sou. Às vezes digo assim: eu conheci logo pelo cabelo. É sempre por aí. Portanto, é tal marca, imagem de marca. E neste caso do estilo, já que tinha esse estilo, enfim, anexado à minha maneira de arbitrar, eu também fui alimentando um bocadinho isso, e que foi relevante e importante para a minha carreira também. Claro. Um árbitro entra em jogo a tentar ser perfeito ou a tentar errar o menos possível? A questão é muito interessante, porque os árbitros têm cerca de 200 decisões por jogo. Certo. Ou seja, quando eu vou começar o jogo para apitar, isto é uma decisão. Portanto, entra nesse rol também. Quando eu termino a primeira parte, é uma decisão. Quando eu vejo algo que para mim não é falta, é uma decisão. É nesse aspecto que temos as 200 decisões, não é só quando se apita ou se assinala. E depois temos esta problemática, que é os árbitros são os que menos erram no jogo, têm um acerto de cerca de 96% em termos quantitativos, mas, portanto, que significa que erraram 4 ou 5 decisões. O problema é que se num jogo 0-0 se erras numa decisão de um pontapé de penalti, que tem influência no resultado, isto tem um grande impacto. Aliás, os árbitros e os guarda-redes têm esta semelhança. O guarda-redes faz 50 defesas, perdem o jogo com 1-0, com uma bola que passou por entre as pernas, é isso que vai marcar. O avançado já é ao contrário. A bola fez um jogo miserável, a bola toca-lhe nas costas e marca gol, e é o gol decisivo, passou a ser o man of the match. E, portanto, tem um bocadinho esta característica. E, portanto, os árbitros são muito perfeccionistas no sentido de que convivem com dificuldade, depois adaptam-se a isso, a um erro. Convivem com dificuldade, não dormem a seguir se tiver um erro com muito impacto. E, portanto, responder à tua questão não é para errar menos, mas é para acertar na perfeição. E como isso é quase impossível, torna-se aqui um bocadinho pesado, que depois é o outro lado que tem que se trabalhar, que é saber gerir o erro. E sobretudo no day after, que é o mais complicado. Claro. Pois porque quão possível é que é um árbitro conseguir agradar a todas as equipas? Não, isso é impossível. Atualmente é impossível. Quando tu tentas agradar a todas as equipas, não é agradar no sentido de agora... Mas eu percebo a tua questão. Não é agradar para agora, toma lá as faltas todas. Sim. Porque o árbitro tem esta questão, por isso é que a imagem da arbitragem, ou do árbitro, é sempre negativa. Porque quando tu estás a tomar uma decisão, mesmo que seja correta, estás a penalizar alguém. Tu, quando estás a dizer falta a favor de A, no fundo estás a marcar uma falta contra B. E mesmo que tenhas razão, a tua intervenção é sempre penalizadora. Repara que quando tu intervens, mesmo em termos disciplinares, é para penalizar alguém, amarelo ou vermelho. Ou então só a falta. Ou seja, se por um lado estás a administrar a justiça e há uma equipa que beneficia dessa tua decisão, no bom sentido da palavra, a outra está a ser penalizada. E, portanto, a imagem do árbitro é sempre que intervém é para penalizar. E por isso esta questão do cartão branco, que hoje é muito falada, não é? Que está na maior parte dos esportes, não está no futebol profissional masculino, que foi uma forma de tentar também levar, para já, de privilegiar boas práticas e tentar fazer com que o árbitro, numa intervenção, não esteja a penalizar ninguém, mas esteja a privilegiar uma boa prática. Pois. Tu já falaste do day after dos árbitros, quando podem cometer ou não um erro. Achas que é o aspecto mentalmente mais difícil de um árbitro? É assim, na perspectiva... Sabes que o day after, o mais difícil do day after, não é o day after do Pedro Henriques. É o day after, eu agora não sou casado, da mulher do Pedro Henriques, claro, casado, sim, da filha do Pedro Henriques, do pai do Pedro Henriques, da mãe do Pedro Henriques. Ou seja, se nós vivêssemos no mundo, se fosse só o árbitro, não tivesse família, ninguém, eu estava tranquilo. O problema é saber que as tuas decisões e o reflexo das tuas decisões vão afetar sobretudo a tua família, na perspectiva de como toda a gente vai... Primeiro, porque ao dizerem mal de ti ou criticarem-te, a família convive mal com isso, fica triste. Ok? Porque estão, no fundo, porque te conhecem, sabem que tu és uma pessoa, pelo menos normal, no sentido, um pai normal, um marido normal, um filho normal, e sentem-se muito afetados. E depois, porque essas pessoas muitas vezes são afetadas, temos alguns casos, não é? Do miúdo na escola, da esposa no trabalho, do prédio onde vives, enfim, é essa questão. E, portanto, o day after tem essa questão que é, por um lado, o árbitro conviver mal, porque errou ou porque não acertou, com a crítica que muitas vezes não é a crítica, porque as pessoas também fazem confusão com isso. Se me disserem assim, tu és incompetente, eu fico chateado, mas tranquilo. O problema é que eles não dizem que tu és incompetente. Eles dizem é que tu fizeste propósito, és corrupto, és ladrão. Ou seja, vão jogar com valores que na prática, que na realidade são os valores mais relevantes e importantes para ti. Porque se tu és árbitro, a coisa mais importante é tu seres honesto e as pessoas perceberem que tu és honesto. Porque tu és honesto no teu dia-a-dia, na vida, naquilo que fazes. E quando te vão aí, é exatamente o foco principal. Daí que o day after muitas vezes é complicado, mas depois cresce na adversidade e tens de saber que isto é um microciclo semanal. Agora até menos, mas tens o jogo no domingo, tens outro jogo no domingo, tu sabes que se vais estar a perder tempo na segunda e terça a chorar,
entre aspas, estás a perder tempo no micro-6 tens que preparar-te já para o próximo e corrigires, etc. E não podes ficar muito agarrado à questão do erro que cometeste e das repercussões que esse erro tem. Quando um árbitro erra em jogo, porque pronto, é normal o erro, o que é que passa na cabeça? Percebe-se logo que errou e se, por outro lado, porque há muitas vezes as pessoas falam muito nisto, do compensar um erro com um outro erro. Duas coisas distintas. Em primeiro lugar, nem sempre quando tu erras no jogo, eu também estou a reportar um bocadinho ao meu tempo, nem sempre, hoje em dia, o impacto é tão grande e maior que se calhar és capaz de ter mais essa percepção. Nem sempre quando tu erras no jogo, tu tens a percepção que erraste. Muitas vezes só sabes isso no final do jogo, ok? E, portanto, não acontece. Podes, às vezes, ter sinais exteriores, ou que o banco de repente levantou-se, porque o público, entanto, começou a assobiar demasia, por se calhar soube que a decisão foi errada. Isso pode ter aí alguma repercussão. A ideia de que o árbitro compensa é uma coisa que a psicologia já estudou e que não é verdade. Ou seja, se tu, neste momento, casares, ok, e a tua mulher engravidar, tu, de repente, vai-te acontecer um fenómeno que é só vês mulheres grávidas por todo lado. Na prática e na realidade, não começou a haver mais mulheres grávidas. O teu cérebro é como o teu principal foco naquele momento é a gravidez da tua mulher e ter um filho. O teu cérebro ficou desperto para tudo o que é pessoas que estejam no mesmo contexto, que estão lá todos os dias. Tu é que não ligas. Vais comprar um carro, tens uma marca, tens um modelo, de repente tu começas a ver, mas afinal como é o meu carro há 50... E tu tens isso sempre na realidade, no dia-a-dia. E, portanto, o que acontece em termos da percepção do erro é tu, se porventura errastes e até ficas com a consciência que, por qualquer feedback que errastes, o problema é que se tu não te libertares daquele erro para o resto do jogo, tu não vais compensar, tu estás agarrado ao erro que fizeste atrás, estás a pensar e estás desconcentrado em relação a todas as decisões que vais tomar a seguir. E por isso vais errar. E aí vem aquela percepção que ele está a compensar, não, ele está a continuar a errar. E depois... Uma bola de neve. Exatamente, e muitas vezes depois o que acontece é que uma vez mais vais-te focar nos erros que se erraste para a equipa A, ele agora está a errar para a equipa B. Não, ele vai errar mais com o que estava a errar. E é isso que acontece. Por isso é que uma das técnicas que é trabalhado, e não sei atualmente como é que os árbitros estão a fazer isso, mas no meu tempo nós tínhamos uma pessoa, que era o João Nuno Pacheco, que fazia uns trabalhos connosco, psicólogo, e que fez uma série de trabalhos connosco, e com quem eu depois privei e trabalhei em termos particulares, porque percebi a riqueza que havia em poder trabalhar com alguém que trabalhava exatamente ao nível do coaching, etc. E nós trabalhávamos exatamente essas técnicas para evitar que no jogo eu ficasse agarrado a um eventual erro que tivesse a percepção que tinha errado. Ou seja, para quê? Para tentar não errar mais à frente nos restantes lances. Tu sentes que o sistema foi injusto contigo? Não, é assim, eu sei que há aí uma... Eu terminei a minha carreira, na altura os árbitros terminavam aos 45 anos. E eu termino a carreira no ano em que faço 45 anos. Terminei a carreira em maio, acho que foi em maio, no ano em que faço 45 anos. E a regra, na altura ainda estava ali meio dúvida, porque como terminava ainda com 44, haveria a hipótese de ainda fazer mais um ano. E nesse ano a minha classificação não foi boa. Aliás, foi a pior classificação que eu tive ao final dos 20 anos que estive na arbitragem. E isso conduziu-me que, e na altura era assim, tu tinhas de ficar numa determinada classificação para fazer os 5 primeiros, etc. Ora, eu que estava habituado no sentido, era nomeado para o Benfica Sporting, já vimos aqui alguns troféus, Porto Benfica, para aí fora, Porto Sporting, não fazia sentido que naquilo que ia ser o meu último ano de carreira, pudesse, em função da classificação, ficar privado dos jogos de mais alto nível e fazer segundas divisões B ou jogos... E, portanto, isso acelerou, digamos, o processo de saída que estava a ser ponderado e, digamos que, aquele ano, se me fosse dado a oportunidade de fazer mais um ano, já não iria fazer sentido para fazer um último ano com jogos de outra dimensão, quando tinhas feito uma carreira baseada em jogos. E, portanto, essa foi uma questão. A outra questão que se coloca é a questão da internacionalização, porque hoje em dia também é assim, tu tens cotas, tens idades para chegar a determinados patamares. E lá está. Eu fui para a arbitragem por um mero acaso, como já expliquei, e tinha 25 anos. Hoje em dia um árbitro tem que aos 14, 15, 16 já começa a ser árbitro de jovens, aos 18 anos tem que tirar o curso. E eu, quando chego à Primeira Liga, à Primeira Divisão, com 35 a caminho dos 36, a possibilidade, por causa das cotas e dos limites de idade,
para a questão da internacionalização praticamente estava lá. Das duas uma, ou iria aproveitar aqueles 10 anos que tinha, 9, 10 anos que tinha pela frente, para fazer o que restava em bom, ou tentativa de bom, dentro daquilo que era o futebol profissional, português, ou então, como se calhar não consigo chegar a patamares de internacional, vão bazar. E eu preferi, não, já cheguei aqui. Portanto, eu não acho que haja injustiça, pontualmente um ou outro jogo, fruto exatamente da minha maneira de arbitrar, que levava que os observadores não me beneficiassem. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo daquilo que possa ter sido alguma da injustiça, mas não é injustiça, era o sistema de avaliação que se calhar por si só não era o mais correto, não porque me quiseram prejudicar, não, nada disso, é porque era o que era. Vou dar um exemplo. 2005, 2004, 2005, o jogo do título passa a ser o Boa Vista-Benfica. Porquê? Porque é aquele lance na semana antes em que do Benfica Sporting, do Luizão que marca o gol de cabeça, possível falta sobre o Ricardo ou não. Sim. Se o Sporting ganha esse jogo, e eu penso que até o empate dava, não quero estar a mentir, o Sporting ficava em perspectiva de ser campeão nacional. Com a vitória do Benfica, foi tudo adiado para a última jornada, em que Benfica e o Porto tinham a hipótese de ser campeões. O Benfica precisava de um empate no Bessa, se empatasse ou ganhasse era campeão, e o Porto, que jogava em casa com a Académica, tinha que ganhar e esperar que o Benfica eventualmente perdesse no Bessa. E como o Boa Vista, ainda se ganhasse, podia ir às competições europeias, era um jogo que estava ali. E eu sou nomeado para esse jogo, para o jogo do título. Para o Boa Vista-Benfica? Para o Boa Vista-Benfica. Okay. Sou eu que faço esse jogo da vitória, do empate, neste caso 1-1, no Bessa, criou o título. O Porto, curiosamente, também não cumpriu a parte deles, perderam em casa com a Académica, um bocado estranho, e o Benfica é campeão nacional. Portanto, é um jogo que tem, em termos daquilo que é o grau de dificuldade logo à partida à cabeça, é o jogo mais importante. Não só daquela jornada, como se calhar de todo o campeonato no contexto. E, portanto, é um jogo que me correu muito bem, em que não tem erros. O penalti com a Sinal, que é importante para o jogo, que é o gol do Benfica, acaba por ser muito impactante. Na altura fez 1-0, depois o Boa Vista empatou 1-1, e, portanto, tem relevância não só para o jogo, como aquilo que é o título. A arbitragem corre-me bem, e eu tive uma nota, a ver se eu consigo explicar. As notas vão de 0 a 10, na altura iam de 0 a 5. O 3 é o 10 da escola de 0 a 20. Certo. O 3,5 é aquele 15 a 16. Portanto, um árbitro tivesse 3,5, já é uma nota porreira. Tudo que fosse 3,0, 3,1, 3,2 é o suficiente. 3,3, 3,4 é um razoável, um suficiente positivo. No jogo daquele nível, em que me corre muito bem, em que sou elogiado em termos de comunicação social, com tudo e mais alguma coisa, eu tive 3,3 ou 3,4, que é ali um 14. Tive colegas nessa jornada que fizeram jogos que não contavam para absolutamente nada, daquelas equipas do meio da tabela, e que tiveram mais nota do que eu. É impossível isso poder acontecer. Se o meu jogo me corre bem, e é o jogo do título, em que ainda por cima tenho um penalti, eu tinha que ter 3,5, 3,6, 3,7 naquele jogo, e não o tive. Nessa perspectiva, o sistema de avaliação da altura era um bocadinho mais injusto e era muito dependente da observação do observador e do seu critério de análise. Hoje em dia é diferente. Não podias recorrer? Eu podia recorrer quando houvesse um erro grave que o observador me colocasse e eu achasse que não era, ou vice-versa. Agora, recorrer para subir em termos qualitativos não era possível. Não era possível. Portanto, é nesse aspecto que eu acho que talvez não tenha tido a avaliação mais justa em determinados momentos que, porventura, me poderiam catapultar para classificações superiores. Vou dar um exemplo, só para terminar esta parte, que é, a dado momento, os títulos de melhor árbitro eram atribuídos através dessa classificação. E a Liga lembrou-se de fazer uma coisa num ano e terminou, nesse ano, 2004, 2005, em que se lembraram de dizer assim, vamos atribuir o título de melhor árbitro da época desportiva da seguinte maneira, vamos pôr os capitães da Primeira Liga a votarem numa classificação nos 3 melhores árbitros. Sou eu que ganho esse título. Quer dizer que os capitães das equipas todas, que é o tal troféu que eu tenho lá no meu estúdio, quer dizer que os capitães todos da Primeira Liga deram-me claramente a vitória. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar o Pedro Proença e em terceiro lugar o Paulo Prati, que já faleceu. Nesse ano, que é um ano que corre muito bem, que é um ano que fiz ali uma série de jogos impactantes e com relevância, eu fico em 6º ou 7º classificado da classificação, que é bom, estás nos 6, 7 primeiros, uma lista de 20 e tal, é muito bom, mas sou o 6º ou 7º, uma coisa não jogou com a outra. Pronto, e é nesse aspecto que talvez eu possa dizer que houve menos justiça, mas não, nem sequer, só estou-te a responder isso porque estás-me a perguntar, senão nem sequer faz parte do meu pensamento isso. Okay. Eu também tinha aqui a pergunta sobre,
não ter sido árbitro internacional. Fizeste parte da equipa de arbitragem num jogo... Não, fiz vários. Eu, a nível internacional fiz como quarto árbitro uns 40 ou 50 jogos. Mas de... Em Carença, até farto na FIDA. Ok. E Pedro Proença. Fui com muitos jogos da Liga dos Campeões com eles. Fui muitas vezes com o Duarte Gomes, que estava ali num patamar de internacional também bastante interessante. E de seleções? E de seleções também, a nível de seleções também, e inclusive depois havia aqueles jogos que eram em casa, Portugal, que eram aqueles jogos de preparação e que muitas vezes nomeia-se árbitros internos. E fiz alguns torneios. Lembro-me de ter ido, um torneio muito marcante para mim foi ir a Hong Kong fazer o Manchester United Cup. Ou seja, o Manchester United era um torneio de sub-15, mas que depois o Manchester United, do Cristiano Ronaldo, na altura, foi a Hong Kong jogar contra a seleção, uma seleção feita para um país ali daquela. E o Ronaldo não vai porque é quando o pai dele faleceu. Eu penso que não estou a mentir, estou a falar de 2004, 2005 também. Okay. Estou por aí. Pronto, isto para dizer o quê? Fiz muitos desses torneios em que a Federação me ia nomeando. Mas pronto, hoje o sistema também é diferente. Ou seja, não tem nada a ver com o que era antigamente. Nós em off falámos de alguns jogos, não é? Eu queria te desafiar por uma coisa. Eu pensei em fazer o jogo da Supertaça, mas eu quero te desafiar com o teu primeiro jogo na Primeira Liga. Lembras-te? Lembro. O primeiro jogo da Primeira Liga, Santa Clara 1, Braga 0. Muito bem, boa. E ocorrências? Eu tenho aqui algumas coisitas. Olha, primeiro, eu tenho tudo registado, e fotocópias e jornais e por aí fora. Do Santa Clara, desse jogo, lembro-me de 2 ou 3 coisas e sai daí também uma história que me liga muito ao Manuel Cajuda. Se calhar por aí. Em primeiro lugar, o saudoso Manuel Fernandes era o treinador do Santa Clara. Foi um jogo em que também, em comunicação social, deu muito ênfase. Eu tive naquelas notas da bola, em Record, tive 5 no Record. Porquê? Porque deixei jogar, privilegiei o contacto físico e queria ali, lá está, aquilo chegou ali um bocadinho, a malta não estava à espera. Queria muito, que era uma das minhas características, era fisicamente andar sempre em cima, às vezes até demais, não é? Demais no sentido que às vezes tocava na bola e tudo mais. E foi um jogo e que tem uma história muito engraçada. Lá está, diferente para o contexto atual. Os árbitros, quando iam ao banco para advertir ou expulsar alguém, aquilo varriam tudo e mais alguma coisa. E eu, agora aí sim entra um bocadinho de lá está, aquilo que da tropa me trazia para dentro também do jogo, que foi, não havia intercomunicador, não havia vídeo-árbitro, não havia intercomunicadores. Estamos numa altura em que... Não comunicavam com os fiscais? Não, é só a partir de 2007 é que começamos com intercomunicadores. O que é que a única coisa que nós tínhamos era as banderolas dos árbitros assistentes, os fiscais de linha, tinham um bip, que bipavam, e nós tínhamos um receptor aqui que fazia bip, 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 bip. O árbitro assente do lado da bancada era bip, 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 mais rápido, e do outro lado, bip, bip, bip. E isso foi uma grande inovação tecnológica. Porquê? Porque os assistentes muitas vezes levantavam uma banderola para fazer uma substituição, e estavam com a bandeira no ar e o árbitro lá dentro não sabia. E a partir do momento que houve o bipar, que a gente chamava bipar, pep, eu automaticamente já nunca deixava um árbitro assistente com a banderola no ar, ou para fazer uma substituição. E o meu árbitro assistente é um penalti que eu marco a favor do Santa Clara, que é o gol do Tonito, que estava emprestado do Sporting para o Santa Clara. Eles fazem 1-0. Eu penso que... Acho que Não, estou a mentir. Peço desculpa. Não, estou a mentir. Eu marco penalti a favor do Santa Clara, o Puma, o jogador do Braga, faz penalti e o Santa Clara não marca o gol. Assim é que é. E o Puma recebe o amarelo. E amarelo para o Puma. E o Braga, na comemoração do facto de não concordarem com o penalti por causa da mão, foi por mão do Puma, por não concordarem, fizeram ali um bocado de granel, e quando dá a defesa, obviamente que devem ter chamado todos os nomes, preciso imaginar o Manuel Cajuda e o Nascimento, que era o treinador adjunto. E o meu árbitro assistente do lado dos bancos, que não estava com o banco do Braga, estava no Santa Clara, começa-me a bipar, pip, 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 e eu olho e faz-me, nós tínhamos sinaléticas, sinal, era uma sinal cá em baixo, vai ao banco. Portanto, ele estava... Agora, eu não podia ir ao banco para advertir... Quer dizer, podia. Era assim que funcionava, porque eu sabia que eles tinham protestado comigo, mas eu, nessas coisas, era... Ou havia uma coisa concreta, para depois eu escrever no relatório, ou então não ia lá. E eu, quando estou-me a dirigir para o banco, obviamente que aqueles estavam à espera que eu fosse advertir ou expulsar, que é o normal, quando vem aqui um árbitro é para advertir ou expulsar. E eu fui ali a magicar, que era o meu primeiro jogo, a estreia, eu tenho que fazer aqui uma coisa diferente até para marcar. E quando cheguei lá, o Manuel Cajuda, muito inteligente, coloca as mãos atrás das costas, olha para mim e diz-me assim, aí, ó senhor árbitro, ponha-se no meu lugar, é tão difícil ser treinador de futebol. E eu percebi claramente que ele estava a jogar com o facto, este gajo é árbitro, maçarica, é o primeiro jogo, eu sou um gajo experiente, vou aqui já... E eu também coloquei as minhas mãos atrás das costas, olhei para ele, comecei-me a rir, e ser árbitro de futebol é muito mais difícil. E ele começa-se a rir, e quando ele está à espera que eu ainda fosse advertir ou expulsar, eu estico-lhe a mão e dou-lhe um aperto de mão. Okay. E isto criou ali um impacto, ele ficou mesmo surpreendido, e riu-se, e depois ele tem essa gravação também, foi a TVI que fez a cobertura disso, e ele começou-se a rir, porque eu percebi claramente que ele quis desarmar e eu é que o desarmei, porque ele não estava à espera, ele estava à espera de ser expulso.
E esta história é engraçada, e ele contou esta história já várias vezes, eu também já contei publicamente, porque ficou aqui, e sabes o que é engraçado? É que tu, ao quebrares o gelo, isso é o dia-a-dia, é assim, a gente faz isso na vida, às vezes tens uma percepção muito má daquela pessoa. Depois, por alguma razão, convives com ela ali meia hora, uma hora de trabalho, e até vês que a pessoa é porreira, é fixe, quebraste o gelo, a partir daí, a tua relação com essa pessoa, se for uma relação de trabalho, há de ser sempre diferente, porque tu já tens uma percepção diferente e já, mesmo que queiras criticar, já vais criticar de forma mais macia. E nunca, ou seja, sempre que a gente se encontrava, recordava isso, brincava, e mesmo quando ele não concordava com as minhas decisões, ele concordava com muito mais respeito e educação. E isso quebrava o gelo. E é isso que às vezes falta entre os árbitros e quem está do lado lá, com os jogadores e com os treinadores, falta quebrar um bocadinho este gelo que existe, porque parece que o árbitro está ali numa redoma, o gajo não sei, muitas vezes os árbitros também são prepotentes e arrogantes, o jogador é à parte e depois muitas vezes, em vez de haver ali um melhor convívio, não é que a gente tem que andar aos abraços, mas há muitas vezes há esses conflitos que são gerados à tomada disso. Mas é a história que eu me lembro do Santa Clara Braga. Boa. Pois, o que eu tenho aqui também, o tal penalti falhado, Brandão, que falhou, dois cartões amarelos foi para o Puma, e o outro cartão amarelo foi, a ver se consegue chegar lá, foi um antigo, até há pouco tempo, fazia parte da equipa técnica de um dos três grandes. Não sei quem é, não me recordo. Ricardo Rocha. Ok. Ricardo Rocha amarelo, depois treinadores, Manuel Fernandes e Cajuda. Já não lembrava disso do cartão amarelo, já não lembro. Só 2 cartões amarelos. Pois, do resto da história... E o penalti falhado. Exatamente. Qual foi o jogo mais marcante? Suponho que tenha sido o que nós falámos anteriormente, mas para quem não ouviu. Não, há aqui vários jogos que marcam, e estamos a falar a nível de futebol profissional. Sim. Os jogos que mais marcam, há aqui vários que não... É impossível esquecer. O primeiro, porque é o primeiro. O Santa Clara Braga, porque realmente é o primeiro. Depois, quer queremos, quer não, as equipas ditas grandes são equipas que acabam por... qualquer árbitro quer fazer um Benfica Sporting, ou um Porto Benfica, ou qualquer coisa assim do género. Eu nasci em Lisboa, sou de Lisboa e, portanto, o Sporting Benfica, Benfica Sporting, sempre foi a rivalidade maior com a qual eu cresci enquanto jovem, enquanto criança. E, portanto, poder fazer um Benfica Sporting, ou um Sporting Benfica, era sempre aquele jogo do imaginar. E, portanto, o meu primeiro Benfica Sporting, 2005-2006, mas já em janeiro-fevereiro de 2006, portanto, é já na segunda volta, acaba por ser um jogo marcante, é no Estádio da Luz, 60 mil pessoas, portanto, é um jogo que acaba por ser marcante por ter sido o primeiro. Eu acho que esse é o jogo, não sei se esse é o jogo no empate, se é a vitória do Sporting 3-1, que eu fiz vários jogos do Benfica Sporting, sei que houve 2 empates, 0-0, 1-1, e há um jogo que se calhar é esse o primeiro, já não me recordo bem, em que o Sporting ganhou 3-1 lá, que o Lietzen fez uma exibição na Luz, fez uma exibição fantástica, que até passou por baixo das pernas, como a gente dizia, do Luizão, fez ali uma exibição fantástica. Não me recordo se é esse primeiro. Esse primeiro jogo, por ser o Benfica Sporting, é muito impactante, a final da Taça de Portugal, porque é um jogo que não tem nada a ver com os outros jogos. Tu vais para o jogo da final da Taça de Portugal, Jamor, mesmo o Jamor, não tem condições, é o Jamor, aquilo é uma cena que não te sei explicar. Mística. É místico, não consigo exteriorizar melhor. Claro. E por ser realmente, e o Benfica, o Boa Vista Benfica, por ter sido um jogo do título, porque é um jogo que fica, que marca, que tem muitas histórias engraçadas desse jogo, porque quando eu vou fazer o aquecimento, houve um certo contentamento por parte das equipas em saber que para aquele jogo do título, mesmo dos rivais, era eu que ia lá fazer esse show. E eu percebi isso claramente, até a comunicação social. E quando eu vou fazer o aquecimento, porque para o Benfica já não era campeão há 9 anos, era muito importante que corresse bem. E eu senti que os adeptos, não é por gostarem de mim, conforme eu ia a correr, a dar a volta, a malta ia-se levantando e batendo palmas. Foi muito engraçado. E depois tem muitas histórias giras. Agora posso-te mentir pelos timings. O jogo está 1-1, e quando a Académica marcou um gol no Dragão, obviamente que os adeptos do Benfica... Broá. Que é normal, não é? Claro. Só ao contrário é a mesma coisa. E a dado momento, 15 minutos do fim, 20, agora só vendo a ficha do jogo, o estádio vem abaixo. O estádio Bessa estava 28 mil pessoas, se calhar 26 ou 27 eram do Benfica, que é normal. O estádio é um granel, e eu naquela coisa, estou focado no jogo, o que é o pensamento? Se calhar foi igual outra vez lá no outro estádio para eles estarem aqui a comemorar. Não, foi o Mantorras que se tinha levantado para ir aquecer. Para entrar? Não, para ir aquecer. Ok. Era um fenómeno, uma coisa. Quer dizer, deixa jogar o Mantorras. Exatamente. O Mantorras levantou-se para ir aquecer e o estádio veio abaixo. Coisa assim de género. Foi muito, muito engraçado. E mesmo a minha chegada, com a polícia à frente, a polícia atrás, para me escoltar para dentro. Não era por uma questão de proteção, era mesmo para entrar no estádio. Na altura entrava-se com o estádio do Bessa do lado direito, agora as ruas inverteram em termos de sentidos. Portanto, apanhávamos a Pantera do Boa Vista do lado direito, e eu lembro que ia num corredor muito estreito. Na altura levávamos os nossos carros, ainda só a partir de 2007 é que se começou a levar, houve uma contratação de uma empresa e começámos a ser conduzidos por um condutor e por uma empresa.
Nós vamos ao nosso carro, era eu que ia a conduzir, e então eram os coisas dos adeptos do Benfica em cima do meu carro, a cantarem lá o SLB e tal. Pá, a polícia à frente, a polícia atrás, gajos todos em cima do meu carro, em cima no sentido. Então, foi assim, foi marcante. E depois foi a vez que eu fiz a autoestrada mais lenta, porque depois saímos de lá e não conseguimos passar de 60 a hora, porque a autoestrada de Lisboa, Porto de Lisboa, estava completamente entupida, os adeptos do Benfica, a regressar para a festa, aquelas coisas. Mas pronto, esse é um jogo que marca. E depois, claro, também, o meu primeiro Porto de Sporting, que foi também já no Estádio Dragão. Enfim, são esses jogos que acabam por ter aqui um bocadinho mais de marca. Qual foi o estádio que mais te marcou, assim, em termos de barulho? Aquele que davas por ti e nem conseguias ouvir bem os teus pensamentos? Não, é assim, um dos estádios que mais marca, sob o ponto de vista dos adeptos, é lógico que o Benfica e o Porto Sporting têm sempre mais adeptos e marcam muito. Mas é a Vitória Sport Clube, é o Guimarães. Pois. É um estádio muito bonito, em termos de estética, no meu ponto de vista, e tem uns adeptos que são completamente diferenciados de todos os outros adeptos. Toda a gente sabe isso, fala-se, mas é verdade. Para o bem e para o mal. Portanto, aquilo tanto corre para o bem como para o mal. E, portanto, é um estádio muito diferente nesse aspecto e, se calhar, em termos de barulho, de apoio, o Vitória Sport Clube acaba por ser um estádio diferente de todos os outros e os adeptos do Vitória Sport Clube nesse aspecto. E parabéns a eles por isso, obviamente. Claro que depois também, às vezes, para o mal, não é? Sim. Mas, de qualquer maneira, o Vitória Sport Clube, se calhar, é esse estádio. E arbitraste o Derby do Minho? Sim. Eu faço o último jogo no estádio 1º de Maio entre Braga e Guimarães. Braga Vitória Sport Clube. A partir daí, o Braga ainda fez lá mais jogos, mas Braga Vitória Sport Clube é feito, o último jogo é feito antes de ir para o novo estádio. Sim. Fiz lá, penso que o Braga ganhou 2-1 ou coisa assim já. E como é que é esse ambiente também? Não, pronto, aí já é um ambiente em que há uma rivalidade entre os adeptos. O ambiente é fantástico, mas ao mesmo tempo é um ambiente agressivo entre eles, de ofensas, por causa de quem é português, quem é que não é português, portanto entram ali um bocadinho nesse canal. Mas assim como, e há um outro derby que a malta não liga, mas na altura tinha um impacto fora do lugar, Nacional Marítimo Nacional. Okay. Atenção, é uma coisa, porque ainda por cima é dentro de uma ilha, de um contexto mais pequeno de ambiente. Aquilo é uma coisa surreal também. Hoje em dia, se calhar já perdeu esse impacto, até porque, entanto, desceram, etc. por aí fora, mas na altura, e fiz o Nacional Marítimo, era uma coisa brutal. Chegavas lá, percebias que aquilo, quando aterravas e todo o ambiente estava em função, a madeira estava em função daquele jogo. Claro. Quero falar um bocado também do futebol atual. Tu sentes que o VAR veio reduzir erros ou só veio mudar o tipo da polémica? Não, é assim, na prática e na realidade o VAR veio alterar completamente a tomada de decisão da equipa de arbitragem e veio melhorar os erros, porque temos as pessoas não têm essa percepção. Depois em breve, um dia destes, a minha tese de doutoramento, como há um bocado de fala em off, vai versar exatamente essa questão que estou a fazer no FMH, vai versar exatamente essa questão do vídeo-árbitro, com números, com dados concretos, mas o vídeo-árbitro vem com esta questão muito interessante que é, as pessoas nem se apercebem disso. Temos mais de 100 decisões revertidas, estamos a falar de 100 decisões importantes, tipo o árbitro marcou penalti e não era, o árbitro não marcou penalti e era, golos em fora de jogo, que se passariam e deixaram de acontecer, ou golos canelados por fora de jogo e que na prática passam a ser validados. Sobretudo isso. Cartões vermelhos, menos. Temos 100 decisões, ou mais de 100 decisões, que passaram a ser corretas. Ou seja, menos 100 casos de jogo. De penaltis, fora de jogo, que são aquilo que é impactante. O que é que acontece? Uma vez mais a percepção. Como tens mais 20 ou 30 ou 40 decisões com as quais não se concordam e que ficaram por resolver, certo. Ninguém se foca nas 100 que foram bem resolvidas, mas nas 20, 30 ou 40, e aqui estou a dar números aleatórios, de que ficaram por resolver. E com uma agravante, hoje em dia, o árbitro ou marca penalti, ou é penalti ou não é penalti. Só pode haver uma decisão. E seja qual for a decisão que tu tomes, passa sempre a ideia que foi errada. Marcaste penalti, os que acham que não é, agarram-se àquele lance para dizer sistematicamente não é penalti. O árbitro não marcou penalti, os que acham que é, e portanto a decisão mesmo correta do árbitro foi sempre errada. É sempre errada. E é isso que fica em termos de percepção e é isso que é perpetuado onde? Nas redes sociais. Porque as redes sociais vão sempre agarrar ao lances. Eu, às vezes vejo lances em que, e hoje temos uma coisa que é um fenómeno extraordinário, que é, eu vejo comentadores, N comentadores a fazerem nas redes sociais vídeos, que não sei o que por fora, que não foram árbitros de futebol, que não fazem nem ideia da lei. Estão a usar termos... Não, mas exatamente, mas estão a usar termos. Uma coisa é tu teres a percepção e toda a gente tem direito a dar opinião, mas eles estão a usar termos
que nem sequer existem no futebol, na arbitragem, que nem sequer são verdade, que nem sequer é real. Eles quando estão a falar, o jogador vai isolado e era cartão vermelho, não fazem a mesma ideia dos 4 fatores da Lei 12 e da página 106 que explicam quando é que é uma clara oportunidade de golo ou não. Não fazem a mesma ideia. No entanto, agarram naquilo, estão a criticar o erro do árbitro, estão a criticar inclusivamente os comentadores, como eu ou outros, que acham que aquilo que estamos a dizer não é verdade. Mas o VAR vem melhorar sob o ponto de vista, porque se tu tiveres numa época inteira, e agora vou dizer isto, minimizando a coisa, um erro que foi revertido já justifica. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? O vídeo-árbitro vem melhorar claramente porque reduziu sem erros. Ponto final, parágrafo. Agora, a questão que está é que as pessoas querem que o vídeo-árbitro venha substituir e venha a acertar em todas as decisões. Mas mesmo que o vídeo-árbitro fosse intervir em todas as situações e decidir, nunca a percepção que fica é que o vídeo-árbitro está a prejudicar. Porquê? Por causa disso que eu estou a dizer, porque mesmo que o vídeo-árbitro decida penalti, os que acham que não é vão dizer que foi erro. Mas se o vídeo-árbitro decidir não penalti, os que acham... Ou seja, uma vez mais, a decisão do árbitro e do vídeo-árbitro está sempre conectada com aqueles que acham que errou naquela decisão, mesmo quando nós estamos a ver que foi uma decisão certa. E a percepção que passa é uma percepção de que não é útil. E mais, uma percepção errada de que o tempo que se perde com o vídeo-árbitro é mentira. É outra coisa que vai aparecer na tese. É o 5º ou 6º fator de perda de tempo. Onde se perde mais tempo é nos pontapés livres. Perde-se 15 minutos no jogo. Eu lembro, por exemplo, no jogo da Taça, se não me engano, do Sporting com o Santa Clara, que teve... Sim, mas aí são exceções. Eu queria te perguntar, o tempo é muito menos do que isso, é pouco mais de um minuto que se perde em termos de média num vídeo-árbitro. Depois há exceções, como foi o caso de 5 minutos, ou seja, que é uma, entre aspas, a normalidade, é uma exceção à regra, que felizmente não, e que não pode acontecer. Eu queria perguntar-te um exemplo prático, agora à medida que estávamos a falar. Exato. E é uma resposta curta, porque eu depois não quero também que as pessoas... O lance do Porto com o Aroca, por exemplo, o lance do penalti sobre o Fofana. Certo. Para mim não é penalti. Ok. Pois é, que vai a vídeo-árbitro, e se não me engano o árbitro é chamado ao vídeo-árbitro e mantém a decisão. Pronto, porque aí foi uma decisão que eles tomaram na perspectiva de achar que devia ser penalti. Para mim não é penalti, okay. Mas lá está. Reparam num lance típico, que se calhar esse está numa zona cinzenta de ser ou não ser, marcando ou não marcando, a decisão do árbitro ia ser sempre errada na perspectiva da outra facção. Sim. Mas isso aí já é a opinião que um árbitro tem no jogo e é depois a opinião que o árbitro tem quando vai verificar o monitor e vai verificar um determinado lance. Pois. E sentes que ainda há uma... Nós por acaso falámos antes, em off também, dos vídeo-árbitros. Sentes que ainda há uma necessidade de formação maior com os vídeo-árbitros? É um processo. Repara que é primeiro ano. O Portugal foi das primeiras ligas. Foi Portugal, foi a Alemanha, foi a Itália, a nível europeu, foi a Austrália e foi os Estados Unidos. Foram as 5 primeiras ligas que apareceram em 2017 com vídeo-árbitro e a contar as suas decisões para os campeonatos. Depois, em 2018, a maior parte das ligas começou a aderir. E este ano, este ano é a época desportiva, 25-26, é a primeira época que em Portugal temos vídeo-árbitros especialistas. Isto é, até agora o árbitro apitava e depois podia ser nomeado para vídeo-árbitro, ou seja, fazia as duas funções. A partir de agora isso acabou e nesta época em Portugal eles formaram, muitos deles vinham da arbitragem, obviamente, formaram vídeo-árbitros que só fazem vídeo-arbitragem. E, portanto, o que é que se espera? Espera-se que com esta especialização também a qualidade da sua decisão e do seu trabalho venha a melhorar. Mas isto é um processo, ok? Mas... E nunca há de estar acabado. Sim. Porque aqui a questão é sempre um ser humano que mesmo com as melhores imagens, com as imagens paradas e as câmaras lentas, vai ter que tomar uma decisão de uma lei, quando digo lei das 17, que tem uma questão que as pessoas também não sabem, é que as leis estão feitas para não serem exatas nem rigorosas. Vou só dar um exemplo. Diz a dado momento nos cartões amarelos que se um jogador fizer o sinal de vídeo-árbitro, isto é, para o árbitro ir ao vídeo-árbitro de forma excessiva, o árbitro mostra-lhe cartão amarelo. Se eles quisessem que realmente a lei fosse bem feita, diziam assim, sempre que um jogador faz sinal de vídeo-árbitro, leva cartão amarelo. O que é que o árbitro tinha que ver? Ou fez ou não fez. De forma excessiva. Já está arrumado. Dá espaço de... Não, dá todo o espaço. Eu e tu somos árbitros. Alguém faz assim, eu acho que isto é normal, mas tu achas que ele fez assim com o sobrolho e carregou, já é excessivo. Quer dizer que tu mostras amarelo e eu não mostro. Tu tens razão à luz da lei, eu tenho razão à luz da lei. Para que é que se passa qual a imagem passa para fora? Não há uniformidade de critérios. E a lei está carregada disto.
está carregada de coisas, então jogar a bola com a mão é o expoente máximo disso mesmo. Ou seja, e eles não querem alterar isto. Em 2005 disseram-me claramente a mim que não querem alterar isto. Estamos no Porto, num congresso, veio cá o Howard Webb, que foi aquele árbitro careca, que agora é o responsável pela arbitragem inglesa, veio cá falar da profissionalização deles, de ingleses, veio com um senhor escocês que era responsável, um dos elementos que compunham o painel da Internacional Board, são eles que alteram as leis e mediante as propostas, e colocámos exatamente esta questão, não relativamente a isto, mas porque é que não havia um critério em determinadas situações que davam este aso para que o árbitro pudesse ter critério e ser mais coisa. Eles disseram, não, oh, meu amigo, my friend, não. Para nós o jogo não é 90 minutos. Certo. O nosso jogo é antes dos 90 minutos e depois dos 90 minutos. É a indústria do futebol. Está explicado, nem preciso dizer mais nada. É verdade. Ok, it's okay, I understand. Ok, I understand, já percebi tudo. Ou seja, o que eles querem é que haja o treinador dizer que não é penalti, que é fora de jogo, haja não sei quantos programas desportivos, porque isso é que alimenta. Alguém no hospital à segunda-feira, ou o engenheiro, ou vocês na Sports Academy, à segunda-feira estão a discutir se a bola, quando foi lançada ao cesto, bateu no aro, ou no voleibol o gajo tocou na rede. Então é discutir se o Fofana, não sei o que, foi penalti. Ou seja, estamos a discutir o futebol, que tem este impacto social, não é? Totalmente diferente em relação a todos os outros esportes, ok? E que tem exatamente tem o vídeo-árbitro, tem a decisão de não sei o quê, de não sei quanto tempo teve. Ou seja, tem este impacto que eles não querem perder. Por isso é que o futebol domina a maior parte dos esportes. E a indústria que movimenta. Tu aqui na minha terra, se quiseres organizar uma corrida ou uma coisa qualquer, achas que vais ter patrocínios para fazer? Não. Agora vou fazer aqui um torneio de benjamins e malta que até só, não se pode dizer isto, que tem dificuldade em correr ou não sei por aí fora de futebol. Aparece logo os apoios todos que quiseres, do vinho, das uvas, dos bolos, não sei o que, fora, do pão com chouriço de Mafra. Porquê? Porque é futebol. É tão simples quanto isso. Pois. Tu gostavas de ter sido árbitro com o vídeo-árbitro? É assim, olhando assim de forma fria, porque nós somos animais que nos adaptamos a tudo, não é? Certo. Olhando de forma fria, dizia que não. Okay. Preferia ter estado no tempo em que estive, sem vídeo-árbitro e sem intercomunicadores, sozinho no campo. Por um lado, em termos de tomada de decisão, é muito melhor tu tomares decisões com os assistentes a ajudarem porque tens comunicação, teres um vídeo-árbitro que tem um paraquedas para poder ir buscar-te. Porquê? Porque os erros que eu cometi também na minha carreira, aqueles grosseiros, eram claramente evitados com vídeo-árbitro. Estavam resolvidos. Okay. E não passavam a ser caso de carreira, um ou outro que ficou. Agora, sob o ponto de vista daquilo que eu entendo da arbitragem, atenção, completamente a favor do vídeo-árbitro, veio ajudar e claramente a tomar a decisão, mas para mim, enquanto árbitro de desempenho, preferi ter vivido esse tempo assim. Obviamente, se tivesse nascido agora e tivesse, iria-me adaptar e iria querer ao contrário. Claro. Mas sentes que antes de vídeo-árbitro, antes de ter a assistência, o erro era mais normal do que é hoje? Parece que se torna quase inaceitável um árbitro errar mesmo com vídeo-árbitro. Sim, era mais aceitável na perspectiva de que tinhas que tomar a decisão, era humano, era ali. Hoje, como é mais tecnológico, é mais difícil de aceitar. E é, sobretudo, uma vez mais, eu gosto muito de falar sobre essas coisas, que é o potenciar do erro. Ou seja, falava-se, mas não é tão potenciado como hoje. E as redes sociais têm um papel aqui, para o bem e para o mal, e neste caso a arbitragem mais para o mal, que vem transformar, vem dar percepção de que está tudo errado, de que os árbitros são todos muito maus, é tudo muito incompetente, porque aquilo fala-se, uma coisa que ficava com um programa ou dois de televisão, que saía no jornal, agora não, aquilo agora fica ali a marca registada e tu, passado uma semana, um mês, estás a ir buscar as imagens, fica lá tudo gravado, tudo filmado, e até para servir de comparação, sistematicamente a ir buscar aquilo. E, portanto, as redes sociais, para o bem e para o mal, têm um impacto. Repara uma coisa, só dizer-te isto. Tu fazes um programa de televisão, tens uma audiência média de 85 mil pessoas, 100 mil pessoas. E já estamos a falar do top dos tops. Programa desportivo. Eu trabalho na bola também, e uma das coisas que a gente faz é só um vídeo só com um caso de jogo. Ou seja, eu escrevo para o online, escrevo para a página da bola, os 20 casos que houve, e desses 20 destaco mesmo que haja 10 casos, um caso. E para dar ali spoiler para aquilo que é sempre um caso. Ainda ontem estive a compilar uma série deles. O caso
que eu falei do pisão, da final da Taça de Portugal e por aí fora, que é um dos casos que tem mais visualizações. TikTok, 600 e tal mil visualizações. E a média é 400 mil, 300 mil, TikTok, que é o que tem mais. Instagram tem sempre menos. Sim, ok? sim. Instagram estamos... E depois os piores, aqueles casos que ninguém liga muito, 100 mil... Portanto, eu num caso que ninguém liga, e só num caso, nem sequer estou a discutir a arbitragem toda, tenho mais visualizações a nível de redes sociais de que qualquer programa desportivo tem com pessoas a assistir. E aqui percebemos o potencial das redes sociais para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Isso é fogo, sem dúvida. Ainda bem que falaste agora também na tua vertente agora como comentador. Eu ia te perguntar, quando terminaste a tua carreira, como é que te sentiste? Sabias o que é que querias fazer? Ou ficaste assim um bocado perdido? Não. Por acaso não, porque assim, eu já estava a viver aqui, vim viver para aqui em 2008, onde estamos aqui a fazer a entrevista, e portanto eu termino em maio de 2010, e eu soube que ia acabar a carreira antes de saber a tal classificação e antes de saber tudo, soube pela Rádio Renascença, pelo o programa da Bola Branca, que não sei o quê, das classificações estavam por aí fora, e percebi, às 6:15, se não tenho erro, que acho que ainda se mantém, 18:15, que se mantém. E, portanto, basicamente isto, 18:15 sei, 18:16, 17, o meu presidente do Conselho de Arbitragem, percebendo isso, ligou-me, que era o Vítor Pereira, pá, estamos esta situação assim, pá, tranquilo, para mim acabou, não vou estar a fazer mais um ano, lá está aquilo que eu tive a explicar há um bocadinho, para mim acabou. Ele abriu portas no sentido, eu desliguei a chamada, na boa, normal, desliguei a chamada, 18:25, telefone-me da televisão, da TVI, a dizer, Pedro, temos aqui uma proposta, isto é uma quinta ou uma sexta-feira, já não tem, temos aqui uma proposta, queres vir trabalhar para nós, fazer comentários com o Joaquim Sousa Martins e com a Cláudia Lopes? E eu disse, respondo na segunda-feira, mas à partida vou aceitar, mas vou refletir aqui um bocadinho. Desligo o telefone, passado 3, 4 minutos, ligam-me do Jornal do Jogo. Pedro Henriques, queres vir comentar no nosso painel de comentadores? Segunda-feira dou resposta e aceitei. Tanto, e são os meus primeiros trabalhos. Portanto, não tive praticamente 10 segundos sem trabalho no sentido de sair da arbitragem para comentador. E isso talvez tenha criado aquela situação de nem tive tempo para pensar que acabei a carreira, porque no fundo fiz um transfer logo para a comunicação social. E estive na TVI e no Jornal do Jogo exatamente no mesmo tempo, de 6 anos. Depois de 2016 houve uma alteração, a Sport TV criou um canal novo, que é Sport TV+, e fizeram uma proposta para eles e eu fiz aí uma mudança radical em termos, e depois estive lá até 2019. Isto para dizer o quê? Para dizer que praticamente não tive aquele timing, agora acabei a arbitragem, o que é que vou fazer? Não vou fazer. Mas depois há outra coisa, se mesmo que isso não tivesse acontecido, eu, no futuro que a arbitragem seja profissional, outra coisa será diferente. Uma das coisas que digo, e sempre disse à malta é, abram portas para várias coisas. Porque se depois há alguma coisa que corre mal, vocês vão se sentir muito frustrados. E se tiverem outras coisas para fazer, e portanto eu tinha a tropa, tinha a minha vida militar, ainda dou aulas na faculdade, no IXE, portanto tinha aqui uma série de outras coisas que faria, que estava a fazer e queria continuar a fazer. Mas obviamente que se não tivesse dado continuidade na parte da arbitragem, se calhar iria me sentir menos feliz, porque era uma coisa que tinha dado 20 anos e que sentia que ainda podia fazer outras coisas. Mas nesse aspecto nem sequer tive tempo para pensar. Tu sentes que tens outra credibilidade agora que avalias arbitragens e jogos e não a arbitrar? Se tenho outra credibilidade agora? Sim. É difícil de responder a isso neste sentido. Por parte daquelas instituições, e estou a falar de instituições e pessoas que olham para o fenómeno de forma séria, como eu costumo dizer, e que têm responsabilidades, fazem programas aí por aí fora, eu sinto que essa credibilidade que foi granjeada para a arbitragem mantém-se hoje como comentador. Agora, em termos de público, é muito complicado, porque hoje em dia, qualquer coisa que eu diga ou faça, as pessoas nem sequer é para criticar no sentido de concordar ou não concordar, é mesmo para dizer mal. Portanto, é difícil dizer-te isso. Eu acho que, em termos de arbitragem, do meu tempo, acabo por sair com uma imagem positiva em relação aos meios do futebol, mas também acho que em termos de comunicação social as pessoas consideram-me um comentador equilibrado, acima de tudo. Portanto, não estou associado àquela pessoa que é muito radical ou com muita tendência para algo. Acho que tenho essa credibilidade do seu ponto de vista das pessoas aceitarem e, sobretudo, perceberem
que pelo facto de eu ter sido árbitro da Primeira Liga, porque nós hoje temos muitos comentadores, e isto não tem mal nenhum, até podem ser melhores comentadores que eu, mas o facto de eu ter sido árbitro de futebol profissional e ter passado pelo fenómeno, granjeia-me alguma credibilidade que outros árbitros que não tiveram no topo, ou outros comentadores que por não terem estado na Primeira Liga, se calhar não têm esse impacto tão grande em relação às instituições. Mas isso vale o que vale. É uma avaliação que eu tenho dificuldade em fazer, porque eu também não procuro muito perceber qual é o impacto que tem. Eu hoje faço os trabalhos, arrumo, às vezes vou ver para ver se estou bem em termos de body language, da comunicação, se gaguejante e por aí fora, mais por isso, mas nunca vou medir o impacto nem das respostas, nem das reações, zero. Não quero saber, só tenho uma rede social e está bloqueada. Ou seja, se tu me seguires e eu te seguir, tu consegues mandar mensagem. Alguém que eu não sigo não sequer consegue mandar mensagem. Deve ser uma grande frustração, porque normalmente era para chegar lá para que chatice, queria chamar nomes e não consigo. E só tenho uma rede social, muito por causa disso. Não é que eu acho muito bem as redes sociais, acho fantástico e são um bom vínculo para nós podermos até expor o nosso trabalho, só que neste momento, para quem está relacionado com este ambiente e com a arbitragem, digamos que a parte negativa é muito superior àquilo que podia ser o ganho positivo. Não vale a pena estar a receber mensagens para a malta estar-me a chatear a cabeça. Não vale mesmo. Tenho 2 perguntas para te fazer da tua experiência como árbitro. O melhor jogador que viste em campo? Aquele que deste por ti e ficaste... É assim, o melhor jogador sob o ponto de vista de jogar o jogo... Sim. É difícil de só destacar um porque houve muitos e bons. Mas eu apanhei o Deco. Eu acho que o Deco... apanhei o Cristiano Ronaldo numa fase precoce. Até porque, por exemplo, quando aparece o Ronaldo, o Quaresma apareceu primeiro. E o Quaresma até tinha ali um impacto maior. O Ronaldo depois foi muito rápido e foi-se logo embora, praticamente, para o Manchester United. E, portanto, acaba por não desenvolver aqui aquilo que já se percebia que era um jogador extraordinário. Se calhar, olhando para mais anos e consistência, o Deco é capaz de ter sido, o Simão Sabrosa também, os pezinhos do Pedro Barbosa, enfim, há aqui muitos jogadores e depois é difícil estar-te a comparar isso com tens guarda-redes muito bons, como foi o caso do Ricardo, o caso do Vítor Bahia, que era um guarda-redes realmente de excelência, e como é que vais comparar um guarda-redes com... enfim, e depois há um jogador que é também... que eu evidencio porque nunca vi ninguém com uma relação com a baliza, com o golo, que era o Jardel. Era uma coisa fora de vulgar, quer dizer... Os árbitros também sentiam isso? Sim, o Jardel era assim uma coisa fora de lugar no sentido da relação com o gol. Podia aparentemente não estar ali, aparentemente parecia não estava a fazer nada do jogo, não estou a dizer isso, e depois de repente era ele que marcava o gol. Portanto, apanhei muitos jogadores, é difícil, mas se calhar Deco é capaz, de Simão Sabrosa, Pedro Barbosa, se calhar daqueles jogadores em termos de talento, mas se calhar estou aqui a esquecer de outros, claramente. E um jogador assim mais chato? Já falei nele. Pedro Barbosa. Okay. Eu tenho uma história também engraçada com ele, que também já contámos publicamente. Sou amigo do Pedro Barbosa, fizemos programas juntos, é uma pessoa espetacular, um excelente comentador. Ele agora até está a fazer um programa muito giro, também está na Zona, está a fazer um programa muito giro também, um género podcast, com o outro Pedro Henriques. Sim. E com o outro Pedro, que é o Pedro Ribeiro da Rádio Comercial, certo. Que é o programa dos Pedros. E ele, Pedro Barbosa, sabe muito de futebol e tem uma leitura sempre muito pragmática. E é uma pessoa extraordinária do seu ponto de vista humano. Mas como jogador, não era propriamente um jogador que cativasse a paixão dos árbitros. Porquê? Porque ele próprio, digamos que tinha ali um comportamento e uma atitude um bocadinho anti-árbitro. E qual é a história que eu tenho engraçada com ele? Eu faço em 2 anos seguidos 2 derrotas pesadas do Sporting, que é o Rio Ave 4, Sporting 0, em Vila de Conde, e no ano a seguir, eu penso que é esta a sequência. Mas sei que é nos 2 anos seguidos, o Passos Ferreira 4, Sporting 0. Eu não me recordo se é no jogo do Rio Ave, se é no jogo do Passos Ferreira, que o Sport está a perder 3-0. Ele era o capitão da equipa. E já perto do fim ele vem ter comigo, ele é mais alto que eu, uns 10 centímetros, ou coisa que vai. Ele vem ter comigo, com o Sport já a perder, mete as mãos atrás das costas e fala para mim qualquer coisa assim da cena. Senhor árbitro, peço imensa desculpa por estar a incomodá-lo neste momento do jogo, mas o jogador quando é agarrado, puxado e cai no chão, isso é falta. Estás a ver o filme, portanto ele não está a ser mal educado. Sim. Mas... para um árbitro, às vezes o indivíduo que... Exatamente. O jogador que às vezes expande e diz ali um palavrão e tal para fora e logo a seguir, já passou e tal, é preferível do que o árbitro que usa, que o jogador que usa este tipo de sarcasmo. Porque este tipo de sarcasmo entra-te lá dentro de uma maneira diferente. Ou seja, não te está a ofender,
também não vais adverti-lo ou expulsá-lo por causa disto, mas ao mesmo tempo há ali um género de gozo, está-te a dizer que estás a meter os pés e estás a errar, porque não marcaste uma falta ou um empurrão, um agarrão, mas está-te a dizer isso de forma polida e educada. E, portanto, o Pedro Barbosa tinha muito estas características. Claro que eu também fiz uma coisa nesse jogo, que foi responder-lhe à altura, e depois disse, nunca mais vou fazer isto, porque isso depois da asa a criar aqui uma desabradada. Eu também pus as mãos atrás das costas, olhei para cima para ele e disse, não faça, quando ele me perguntou, o jogador, quando é agarrado e puxado e cai no chão é falta, eu disse, se o jogador não faça a mínima ideia, porque isso é da lei 12, eu só estudei o livro até a lei 11. E ficámos ali. E, portanto, os dois. Mas, ao ter respondido, o Pedro Barbosa acabou por, no restante parte do jogo que ficou, de mandar ali bocas. E eu fiquei sem aquela... respeito mútuo, não é? Exatamente. E eu, assim, eu não posso responder desta maneira, porque estou a dar aso a que, se ele não me pode advertir, eu posso adverti-lo. Então, eu vou me manter sempre na minha posição, que é... ou advirto ao expulso se houver razão para isso, mas mantenho sempre na minha postura de árbitro, sem estar aqui com brincadeiras nem com jogo. Mas, ao mesmo tempo, foi engraçado. E ele tinha um bocadinho essa postura em relação aos árbitros, e os árbitros não gostavam muito dele por causa disso. Mas, de qualquer maneira, um jogador extraordinário, com uns pezinhos fantásticos, e, acima de tudo, uma pessoa que depois tornou-se minha amiga. Quando ele saiu do futebol, em termos ele teve como treinador e depois foi ali um dos adjuntos, foi diretor técnico das equipas do Paulo Bento. Aliás, os Benficas Sporting todos que eu faço era Paulo Bento o treinador. Acho que todos os Benficas Sporting que fiz era o Paulo Bento treinador, ele teve ali 4 anos no Sporting, Paulo Bento treinador, e o Pedro Barbosa era diretor desportivo, diretor técnico, qualquer coisa assim do género. Delegado, era ali qualquer coisa com esta função. E, portanto, uma pessoa extraordinária e com uma visão do futebol, e vê-se nos podcasts e nos programas que ele entra, diferenciador, no meu ponto de vista. O teu legado. Pedro Henriques não só é árbitro, como militar, também é escritor. Não, exato. O treino da tomada de decisão do árbitro de futebol foi a tua tese, que mais tarde se tornou num livro e que foi usado como manual nos cursos de árbitro. Sim, a dado momento, sim. Como é que viste esse reconhecimento? Sim, repara uma coisa, eu quando faço o livro resulta da minha tese de mestrado que concluí 2008, ou coisa que o valha, já não me recordo, na Faculdade de Universidade Humana. E decidi abordar o treino da tomada de decisão porque era uma coisa que estava a crescer, que estava a acontecer. Basicamente, os árbitros nunca treinam a tomada de decisão durante a semana. Pois. Fazem abdominais, correm, veem vídeos, jogos, caso de jogo, fazem testes. Treinar a tomada de decisão é agarrar no apito e decidir lances. E nós trouxemos isso para o contexto de hoje, às quintas-feiras, em todos os centros de treino, treina-se a tomada de decisão. Basicamente, o que é que se faz? Recriam-se situações de jogo. Como o ideal é fazer isso com miúdos, com jovens jogadores, que têm mais técnica, mas o que é que a gente faz? Faz com que os árbitros recriem situações. Tipo, agora, os próprios árbitros a jogar, levas a bola, fintas o guarda-redes sai dos teus pés, não é hipótese, tu mandas-te para o chão, ou o guarda-redes rasteira. No fundo, recriamos as situações que ocorrem no jogo e replicamos no treino. E pomos um indivíduo, com apito, com equipamento, como se estivesse a apitar um jogo. Não temos a pressão do público, mas está a tomar a decisão. Qual é a vantagem? É que tu marcas a falta ou não e eles dão-te o feedback correto. Olha, que eu mandei-me para o chão, ou fui rasteirado, até para fora, e há aqui um feedback. E temos depois alguém que está a supervisionar e está, olha, estás a correr pela esquerda, para a direita, está a fazer isso. Portanto, no fundo, recriámos, e foi esse o meu trabalho, foi recriar, explicar porque é que isso era importante e criar uma bateria de exercícios, que é o que resulta, ali só tenho 15 exercícios representativos, em que trouxemos para o jogo, para o treino, perdão, aquilo que acontece na competição. E, portanto, resultou o tese de mestrado, resultou o livro, e a dado momento foi um manual que foi útil para, lá está, para formação. Hoje em dia já não acontece. E da mesma maneira que o livro do árbitro de pancada resulta da minha primeira parte da tese de doutoramento, em que muitas das coisas que estão ali refletidas têm a ver exatamente com a lei de jogo e alterações às leis de jogo, porque inicialmente eu comecei por aí, agora é que virei o bico ao prego e vou para a parte da videoarbitragem. Mas são livros que resultam daí. Tenho 3 livros, 2 são meus e um que tenho só um capítulo, que é o tal livro que a Federação fez, com vários capítulos de quem fez trabalhos técnicos aprovados em termos de universidade. Como é que se chama isso? Chama-se A Ciência da Arbitragem. Foi feito, também já não me recordo em que ano é que foi, 2015, é por aí, 2014, 2013, por aí. Ok. O árbitro de bancada, exatamente. Sentias a necessidade de haver um livro que explicasse algumas dessas leis aos adeptos. Achas que ainda faz falta hoje em dia os adeptos perceberem um bocado mais das leis do jogo? Faz, mas eles não querem. De uma maneira geral, as pessoas não querem. As pessoas, de uma maneira geral, não querem. Sabes que hoje é a percepção, e nós somos muito portugueses nisso, mais até do que os outros países. E nós vemos isso nos programas desportivos, vemos isso nos comentadores da guerra, dessas coisas todas, que é qualquer coisa que é... Nós dizíamos na tropa que isso é uma resposta a Estado-Maior, que é
Explica-me lá aqui, não sei o que por aí fora. E a resposta é, não sei, mas passo a explicar. E hoje nós vivemos muito não sei, mas passo a explicar. E as pessoas agarram-se ao Google e à inteligência artificial, fazem a pergunta, têm lá a resposta, e é com base nisso, e aquilo para eles é lei. Nós temos pessoas hoje a dar respostas, porque na lei diz, não sei o quê, e não teria num programa desportivo, não interessa qual foi o programa, a dar uma resposta que foi lida na inteligência artificial e que não tinha nada a ver com o que estava escrito em termos de texto da lei. Portanto, e basicamente hoje temos isso. As pessoas ainda vão ao médico, ou seja, ainda vão ao médico para curar uma doença, felizmente, mas cada vez mais é esta percepção de que tens uma gripe ou uma constipação, deixa cá ver, ou seja, vais à inteligência artificial e já sabes a resolução do problema. E isso não é assim. O que eu quero dizer com isto é que acho que era importante e é importante fazer esse tipo de formação, ou que as pessoas tivessem esse tipo de formação, para perceberem um bocadinho melhor, mas as pessoas não querem ligar. Certo. Eu tenho uma técnica quando faço, sobretudo, os meus vídeos, que é, quando estou a basear, como já sei que vou levar nas orelhas, porque as pessoas não concordam com aquilo que eu estou a dizer, eu digo assim, ainda agora, claro, oportunidade de gol, não sei o quê, agora até deste último lance do jogo do Braga com o Porto, o lance entre o Niakate e o Denis Gould. Okay. Se é vermelho, se não é, por causa do gol. Eu tenho sempre o cuidado de dizer lei 12, faltas em correções, página 106, os 4 critérios, não sei o que, daquela oportunidade de gol. Distância, direção, possibilidade do jogador de intervir no lance e bola controlada, não sei o quê. Os 4 fatores. Achaste vermelho? Não, amarelo. Mas eu tenho a preocupação de dizer, eu estou a dar uma opinião, que até pode não ser a certa, as pessoas não concordarem, mas eu estou a dar a opinião com base na lei, cujo livro, o que eu quero dizer às pessoas é, vocês não sabem a cor da capa, não sabem que existe a lei 12 e muito menos qual é a página. E eu sei. Portanto, a vossa opinião pode estar mais certa, mas eu pelo menos baseio a minha opinião com aquilo que está escrito. Mas as pessoas hoje não querem saber isso. Pois é. E portanto não há muito essa ideia. Se eu percebo isso em relação ao adepto comum, tudo ok, tenho mais dificuldade em perceber em pessoas que têm responsabilidade e que estão na televisão e que vão comentar determinadas coisas e que tecnicamente nem sequer estão preparadas. E isto acontece, atenção, não é só aqui. É na guerra, de tudo o que é comentários. Cada vez mais vejo pessoas a fazer esse tipo de comentário sem pôr. Aliás, eu quando vejo alguém na televisão que está a fazer um programa inteiro sem um caderno à frente, não se preparou para aquele programa. Não se preparou. E também vejo isso muito nos cursos, os nossos cursos da Sport Academy, sobretudo no nível 1, em que o feedback que eu tenho em conversa depois com a malta é que são treinadores, muitos deles já estão no terreno, precisam agora da formação, e que não faziam a mínima ideia de coisas que existiam na lei. Ou seja, não tinham esse conhecimento. E, no entanto, muitos deles já estão, em termos práticos, não podem usar a bastante treinador que não tem formação, mas já estão em termos práticos. E estão em termos práticos e não têm o conhecimento, às vezes, base, mas este tem o mérito de ir fazer o curso e tentar aprender, e que é bom. E são pessoas que querem aprender. O problema está nos outros todos, que não fazem curso, que não querem aprender e que não querem saber, e que usam exatamente 80% das suas conversas em termos de futebol sob arbitragem. Certo. Mas o mais grave é eu estar a ouvir comentadores, por exemplo, na televisão, a falar do jogo jogado, técnica ou tática, e se eu lhe perguntar, diz-me lá quais são os 4 princípios de jogo da ofensiva e da defensiva. Não sabe. Não fazem a ideia o que é a penetração, contenção, cobertura ofensiva, defensiva, mobilidade, equilíbrio, espaço e concentração. São os 4 fatores. Para isso é preciso ter o curso de treinador nível 1. E é preciso ter técnico-tática e outras metodologias de treinos e por aí fora, para saber como é que podem estar a analisar o jogo se não fazem ideia. Temos pessoas a fazer comentários sob a base da percepção. A equipa, não sei o quê. No outro dia tive essa discussão num dos programas que faço de rádio, em que sou comentador. Não sei o quê, o Braga perdeu 2-0 com o Frank Vargas. Desculpa lá. Não viste o jogo. O Braga ganhou em cantos 12-1, teve 67% de posse de bola. A pessoa nem teve a preocupação de ver isso. E está a dizer uma coisa errada. Perdeu na estimativa mais importante. 2 golos que sofreu e não marcou nenhum. Que é o mais importante, que é marcar. Mas estava a dizer coisas que não se passaram no jogo, que não tinham a ver. E isso aqui é o que mais me preocupa. Mas a nossa sociedade está muito por aí. Está muito superficial, toda a gente comenta tudo, toda a gente sabe tudo, e fazer informação está de chuva. E como é que tem sido esta experiência? Pronto, já tinhas tido a experiência da formação, mas nestes cursos de treinador com a Sport Academy? É muito... O que era o ideal, mas que também isto tem uma vantagem de ser online, o que era o ideal era estar mano a mano, estarmos todos numa sala. Okay? Isso era o ideal, porque ganharíamos todos, sob o ponto de vista já do próprio contacto humano e de ser mais fácil até para determinada explicação. Mas o online tem aqui uma grande vantagem, que é as pessoas que têm vidas ocupadas, se calhar muitas delas não fariam o curso se tivessem que se deslocar fisicamente a um espaço.
tem que o fazer para a parte daquelas partes de terreno de jogo. Se todas as aulas que podem ser dadas online, e a arbitragem consegue-se dar online, hoje com o quadrozinho lá e com os bonecos a mexer e com os exemplos, nós conseguimos dar online. A experiência é muito interessante porque estamos a falar com aqueles que estão no terreno. 90% da malta já está no terreno e aqueles que não estão são meio deles que vão para o terreno. E a experiência é bastante interessante porque, no fundo, é mais do que estar a trabalhar com árbitros, que também é giro, é sobretudo trabalhar com os treinadores, que são aqueles que têm depois a responsabilidade de liderar os seus jogadores e ter os seus jogadores sob a sua responsabilidade. E, portanto, é aqui uma excelente oportunidade, nas 4 horas de nível 1, 10 horas de nível 2, e agora também com a novidade do nível 3, que é poder transmitir naquele espaço alguma questões técnicas de arbitragem, penal, fora de jogo, por fora, mas sobretudo desmistificar um bocadinho também a questão da arbitragem. Porque mesmo estando em online e à distância, eles de repente veem, as pessoas às vezes têm uma percepção de mim um bocadinho errada, no sentido, tropa, e por fora. Depois chegam ali e aquilo é tudo muito mais tranquilo, muito mais básico, muito mais humano, e realmente é uma experiência bastante interessante e é a oportunidade que eu tenho de fazer um trabalho, vamos dizer, de bastidores, de ajudar e de influenciar pela positiva, em termos de uma área que é a arbitragem, aqueles que hoje são treinadores de nível 1, depois nível 2, e que vão estar, e quando a gente começa a somar a quantidade de cursos que vamos dando, e de treinadores, e sobretudo que vão trabalhar com os miúdos, que a maior parte deles nem sequer vão ser profissionais de futebol, mas vão ser seres humanos, vão ser pais, vão ser mães, vão ser pessoas da sociedade, e eu tenho aqui uma oportunidade de estar a ajudá-los e influenciá-los pela positiva, e sobretudo numa área muito específica como é a arbitragem. Pois é verdade. Tens o poder, vou-te dar agora o poder de mudar uma regra no futebol. Qual seria? A do fora de jogo, que já se fala. Okay. Eu iria claramente pela lei do Arsène Wenger. O Arsène Wenger fez aquela proposta clara, que é basicamente hoje no fora de jogo. É o corpo todo, não é? Sim, aqui a questão do fora de jogo hoje em dia é que tu, se tiveres, tirando os braços, não conta para o fora de jogo, 5 centímetros, 1 centímetro, 10 centímetros à frente do adversário, vamos dizer assim, do avançado em relação ao penúltimo adversário, que a gente diz que é a última defesa, mas o último é o guarda-redes, normalmente, pode não ser, mas quando estás a fazer a comparação com o penúltimo, é aquela questão de que a lei, quando foi criada inicialmente, não foi para evitar que tu ficasses lá plantado na área e recebesses uma bola e marcasses gol, como a gente fazia na escola quando éramos putos. E, portanto, para evitar isso, criou-se a lei do fora de jogo, que é a lei tática, que é a lei 11, é a lei tática do futebol. As pessoas nem se apercebem disso. Os treinadores, tudo o que fazem no jogo, o 4-3-3, 4-4-2 é por causa do fora de jogo. Se não houvesse fora de jogo, não havia make-up, não havia jogo. Era baliza a baliza. Não havia jogo. Tu metias a bola para lá, finalizavas. Depois os outros metiam a bola para lá. Era o ficar à mama. Exato, não ficar à mama. Como o campo encurta, porque os defesas sobem, os avançados, quando ficarem fora de jogo, vêm com eles. E o campo passa de 105 para 60 metros. E como é que tu consegues criar ações de finalização? É arranjar estratégias, tabelinhas, padrinhos, e para fora, os triângulos, os losangos, de levares a bola para finalizar sem que o jogador que vai finalizar esteja fora de jogo. E daí aparecer toda esta riqueza técnico-tática, se é 4-4-2, 4-3-3, os losangos invertidos, essas coisas. E, portanto, por isso é que a lei do fora de jogo é a lei tática do jogo. E os treinadores, quando estão a pensar no jogo, tudo o que estão a organizar, mesmo sem saber, é em função do fora de jogo. E eu mudava porque tu estás 5 ou 10 centímetros à frente, um pé, etc., isso não te confere vantagem. O que te confere vantagem é mais do que isso. E por isso a lei do Arsène Wenger, que no fundo é, para ser fora de jogo, o corpo todo, os braços não contam, tem que estar claramente à frente, por forma a que passe um espaçozinho, nem que seja um buraquinho, passar pelo meio em que não há interseção de 2 corpos, para mim faz mais sentido. E eu, se mudasse a lei, alguma lei, seria essa assim, de repente, para essa pergunta era a lei que eu mudava. Eu tenho 2 situações que às vezes me tiram um bocado do sério quando estou a ver, que é, primeiro, é os lançamentos, quando o jogador avança para aí 20 metros para fazer o lançamento, e a outra que tenho visto... O futsal resolveu já isso. Pois, e outra que tenho visto muito ultimamente, e que vi há pouquíssimo tempo, acho que foi a primeira vez que vi a ser advertido do jogador, que é o jogador cair e agarrar a bola. Pois. Isso, porque está à espera que se marque a falta na queda, pois. E só agora, se não me engano, foi o PP que caiu e levou amarelo por isso. E acho que foi a única vez que eu vi isso a acontecer. Que conselho darias a um jovem árbitro ou a alguém que quer ser árbitro? Vou terminar se calhar como comecei, que é a questão da paixão, que é sempre que tu sentires, e isto é para a vida, não é só para a arbitragem, mas vou usar a palavra das chuteiras, sempre que tu agarras nas chuteiras para ir para o treino e as chuteiras estão muito pesadas, baza.
É lógico, o que é que eu quero dizer com isto? É lógico que a vida muitas vezes me lança desafios em que eu, porque tenho que sustentar, tenho que ganhar dinheiro, não estou a fazer tudo aquilo que gosto. Mas o ideal seria que sempre que tu vais fazer uma coisa que não gostes e que não te sintas confortável, não estejas lá, vai-te embora, muda o mais rapidamente possível. Só vais ser infeliz. Porque o conceito da vida é tu seres feliz. Agora depende do conceito. Para ti a felicidade pode ser ter um carro bom, para ele é ter uma casa, ou até ser pai, ou ser mãe, ser filhos, ou até ter muito dinheiro, ou até só tirar partido da vida, ou até ter uma relação profissional. O conceito de felicidade muda de pessoa para pessoa. Mas a essência da vida é nós sermos felizes. E depois sermos úteis dentro dessa felicidade. E temos a capacidade de podermos influenciar pela positiva, não pela negativa, as pessoas que nos rodeiam. E se tu terminares a tua vida e tiveres a capacidade de influenciar uma pessoa na tua vida, não é? Cumpriste a tua missão. Se for 2, melhor. Se for 10, ainda melhor, não é? É aí que vêm as questões da liderança. E, portanto, aquilo que eu diria aos jovens árbitros era, primeiro, experimentarem, porque isto é daquelas coisas que não dá para perceber antes se vou gostar ou não vou gostar. Podemos ter a percepção que eu gosto muito de futebol, até gosto de decidir, mas tens que passar por dentro, experimentar. E corra bem ou corra mal, não tirares logo uma conclusão porque fizeste um jogo que correu bem ou mal, ou de 5 ou 10. Experimentar uma época desportiva para tentar perceber se identificas com os valores que no fundo são praticados. Se gostas de tomar decisões, liderança, tudo isso. E depois a tal paixão que é, mesmo quando te assobiam, quando te apupam, não estou a falar aqui de agressões nem de violência, mesmo quando as coisas, porque tu és árbitro e vais estar sempre na crista da onda pela parte negativa, é tentares perceber se mesmo assim tu tens paixão pelo fenómeno que estás inserido, se está-te prazer, porque depois há aqui muitas coisas associadas, que é o viajares, o conheceres vários campos, conheceres vários jogadores, o ambiente do futebol, o tomar decisões que são boas e as pessoas, no fundo, reconhecerem que fizeste uma boa arbitragem. E depois um aspecto que é muito relevante e importante, há malta que me diz que eu não devia falar sobre isto, mas eu falo que é a parte financeira. É porque enquanto que um jogador vai jogar e à partida ganha ali uma Santos de Corate e um small, o árbitro, mesmo que seja pouco, quando vai apitar, é pago pela sua associação e está a ganhar dinheiro. E portanto pode juntar o útil ao agradável, que é, estás no fenómeno desportivo, no futebol, estás a arbitrar e ao mesmo tempo estás a ganhar dinheiro por uma função que estás a desempenhar. E depois é perceberes que tens de estar 100% em tudo o que fazes. Isso é óbvio. E na arbitragem é a mesma coisa. Se é para ir a meio gás, não vale a pena. Portanto, vai para lá, é para treinares, é para ler as leis de jogo, é para ir aos núcleos todas as semanas para aprender as leis, é para estares de corpo e alma naquilo que é a arbitragem, para te preparares. Porque aquilo que acontece muitas vezes é que os árbitros tiram os cursos, vão para lá e levam aquilo como mais uma cena, como quem vai à discoteca no fim de semana ou vai para um grupo de amigos. E esse é que é o lado negativo da coisa. É para dar 100%, não é para fazer só aquilo, nem, enquanto não fores profissional, não. Mas é para levares aquilo com o máximo de profissionalismo, mesmo sendo amador. E depois é perceber se te identificas com aquilo e se tens paixão por aquilo que estás a fazer. Se não tiveres, vem-te embora. Mas diria que é, sobretudo, experimentar. Experimentem, porque aquela ideia que passa de fora que realmente a coisa deve ser muito... Não é. Bem pelo contrário. Dá um prazer muito grande quando se está dentro do fenómeno. Eu posso dizer, eu já experimentei. Eu tive uma altura em que era treinador adjunto de uma equipa de miúdos de 9, 10 anos. E já não consigo precisar se era um jogo amigável ou se por acaso era... Foste lá experimentar? Não, mandaram-me ir. Disseram, olha, Simão, vai lá arbitrar. Eu entrei, foram precisos, 5 minutos, isto, um jogo de miúdos de 9, 10 anos. Os pais. Não, sim, logo, assim que entrei, os pais de miúdos. Nomes aqui e acolá, e eu assim... Não era. E muitos que eram pais dos meus jogadores. E eu a fazer tipo, vocês sabem o que é que eu sou? Tipo, eu não sou árbitro. Olha, portanto, eu experimentei e posso dizer que não é para mim. Não é para mim. Porque isso é como tudo, eu estou na vida. Completamente. Estou a identificar só não contra as coisas. Foi logo uma experiência que não foi muito agradável. Queria-te fazer uma última pergunta, que é, se pudesses explicar uma coisa, desmistificar algo sobre a arbitragem e sobre os árbitros às pessoas, algo que pensas... Aquilo que eu gostava de desmistificar é a questão de um árbitro quer fazer sempre o melhor. Portanto, há uma ideia que o árbitro entra dentro de campo porque vai prejudicar alguém. Ou, já nem vou às questões da corrupção, até vou deixar isso. É, sobretudo, a percepção de que as pessoas esquecem que o árbitro é pai, é filho, tem família, tem locais onde passa, tem vida própria. E que, portanto, se eu na minha atividade profissional, se eu no meu grupo dos amigos procuro sempre
fazer as coisas bem feitas. As pessoas têm uma percepção de que o árbitro, quando vai para ali, é para errar, é para prejudicar e vai com uma ideia de uma intenção. Isso não existe, isso não é verdade. A única intenção que o árbitro tem é de fazer uma grande arbitragem e, se for preciso, até sair lá, com as pessoas a elogiar, isto no ideal. E gostava de desmistificar essa ideia de que eles vão para ali porque estão zangados com alguém e querem prejudicar e isso não existe. Bem pelo contrário. Os árbitros vão para ali e a preparação. Sabes aquela coisa que se ouve muito, que os treinadores têm muito essa hábito? Aí andámos aqui uma semana a esforçarmos, a treinar e depois chegamos aqui ao fim de semana e vem aqui um gajo que está para aí fora. Se eles treinassem metade daquilo que eu treinava enquanto era árbitro, tinham chegado todos à Primeira Liga. Se eles corressem metade daquilo que eu corria, e portanto, isto para dizer o quê? Não, nem todos os árbitros fazem isso. Mas o nível de preparação e de empenho que eu tinha, e sobretudo até de prestação física, batia aos pontos toda aquela malta. Os jogadores, não havia nenhum jogador correr tanto como eu. Nem como eu, nem como o Proença. Nós tínhamos tempos, também fiz atletismo, tínhamos tempos de 11 segundos aos 100 metros. Mas quem é que faz 11 segundos aos 100 metros? E eu tenho esses registros nos campeonatos universitários. Quem é que faz 11 segundos aos 100 metros? Nem passam pela cabeça essa malta. Eu tenho 60 anos de idade e faço 49 minutos, agora já fiz 40, faço 49 minutos nas provas de 10 km. Aliás, agora vou à corrida da fração com a minha filhota. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que esta ideia de que o árbitro não treina, que é o mal da fita, que vai para lá e prejudica, que durante a semana esteve a dormir a semana toda e agora apareceu, agarrou no saco, isso não é verdade. Fazem exatamente o mesmo tipo de trabalho que os atletas fazem dentro do nível da arbitragem. Depois, obviamente, que o erro do jogador muitas vezes passa e o erro do árbitro do tal penalti fica. Sim. E era isso que eu gostava de desmistificar, sobretudo esta ideia errada que se tem de que o árbitro vai para ali para prejudicar e para, como eles usam, roubar, etc. E infelizmente é uma ideia que passa e que está muito enraizada, e termino com isto, e que está muito enraizada, e vou dar um exemplo. O nosso diretor técnico nacional, que é o Duarte Gomes, que neste momento estamos a dar entrevista, está em Malta. Okay. Está lá ele, o Hora do Web, todos os responsáveis pela arbitragem dos países europeus estão neste momento a receber formação do International Board. No outro dia, pôs no Facebook dele a entrega das insígnias aos árbitros internacionais portugueses. Homens, mulheres, futebol, futsal, somos muitos neste momento, uma grande quantidade. É incrível. Não há um comentário positivo, é incrível a ofensa, o nível de ofensas que estão lá ao Duarte Gomes e aos árbitros. É de corrupção, de ladrões, ainda querem 4 mil. Ou seja, a ideia daquelas pessoas é que não devia existir árbitros. E a pergunta que eu faço é, sem árbitros, como é que o Benfica, o Porto e o Sporting podiam ser campeões nacionais e homologar resultados? E como é que nos distritais podia haver competição aos jogos entre os miúdos? Porque não há outra hipótese, tem que haver alguém a dirigir. E se não fossem estes árbitros, tinham que ser outros. Pois. E se não fossem estes, tinham que ser alguém do estrangeiro. Claro. Tinha que ser alguém para fazer aquilo. E é esta ideia que eu gostava muito de desmistificar, porque infelizmente o que nós vemos é um ataque constante à dignidade, à honorabilidade dos árbitros, quando a única coisa que os árbitros pretendem, mesmo errando, acertando, é contribuírem para um mais e melhor futebol. Pedro, muito obrigado pela esta oportunidade de te ficar obrigado aqui também pela oportunidade. Obrigado.